Você já teve vontade de desistir, mesmo diante de uma grande conquista? Mesmo depois de ter obtido uma grande vitória, você já pensou em largar tudo? Se esse é o seu caso, ou se você conhece alguém que já passou por isso, permanece aqui comigo nesse vídeo, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. 1 Reis, capítulo 19, no verso 7, Deus dá uma palavra de encorajamento para o profeta Elias. Deus fala com ele: levanta e come, porque o seu caminho será sobremodo longo. O profeta Elias tinha acabado de obter uma grande vitória. Na verdade, uma vitória miraculosa. Ele matou 850 profetas de Baal. Agora ele está sucumbindo diante de uma mulher, diante de Jezabel. Mas Deus dá para ele uma palavra de ânimo: levanta e come. Todos nós passamos por momentos de dificuldades, todos nós nos sentimos sem forças e sem ânimo. E é natural que nesses momentos a tendência humana é se entregar a elas. A tendência humana é se render a elas. O mais sobrenatural que podemos fazer nesses momentos é erguer os nossos olhos e entender que Deus está no controle de todas as coisas. Talvez estejamos diante de um penhasco, de um precipício. O mais sobrenatural é voltar, é não se lançar. Pelo contrário, é se voltar pelo caminho que viemos, entendendo que Deus está preparando todas as coisas. O profeta Elias estava num momento de muita dificuldade, uma situação muito complexa, ao ponto mesmo de pedir a morte. Mas Deus, ao invés de responder o seu pedido com a morte, Deus lhe dá uma palavra de ânimo dizendo: levanta e come. Levanta e come, porque você vai precisar. Eu quero te animar. Talvez você está vivendo um tempo de caos na sua vida. Talvez a sua vida está como um mundo na criação, sem forma e vazio. Eu quero te animar então a ter os olhos do Criador. Mesmo diante de um quadro de caos, sem forma e vazio, ele conseguiu ali gerar um paraíso. Elias estava deprimido. O horizonte de Elias era uma negra cortina, mas Deus diz para ele: olha, esse não é o seu fim. Você precisa reagir, fortalecer, porque tem muita coisa ainda para poder viver. No verso 9, Deus fala com ele: Elias, o que você faz aqui? Essa é uma pergunta que o Senhor pode estar te fazendo. Talvez é uma pergunta que ele te faz geograficamente. Você está no lugar que Deus não deseja que você esteja. Ou talvez até uma pergunta espiritual: o que você está fazendo aqui? Esse não é o seu lugar. Esse não é o seu habitat. Aqui não é o lugar para que você esteja. Levante, saia desse lugar e vá em direção do lugar que Deus tem preparado para você. O estranho é porque precisamos chegar no fim de nós mesmos, precisamos chegar na tristeza mais profunda para descobrirmos o quanto somos amados por Deus, para termos revelação do seu amor. Mas é maravilhoso entender que mesmo diante dessa situação, quando nós chegamos no fim de nós mesmos, Deus ali está pronto para nos levantar, para nos ajudar. É quando nós nos reduzimos à nossa maior dependência, é quando chegamos em uma situação que nós não conseguimos fazer mais. Haja visto, o apóstolo Paulo teve essa experiência ao ponto mesmo de dizer que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É exatamente quando não temos força alguma, é que a verdadeira força, a verdadeira sustentação de Deus vem sobre nós. Foi nesse momento de instabilidade, de depressão de Elias, que Deus se revela para ele de uma maneira diferente, de uma maneira surpreendente. Ele estava esperando Deus no fogo, ele estava esperando Deus no terremoto, ele estava esperando Deus em coisas naturais, mas de repente Deus vem até ele de uma maneira que ele não conhecia. Deus vem até ele numa brisa. Você está à porta de viver uma nova experiência com Deus. Você está à porta de viver um novo momento com Deus. Está às portas da sua vida uma nova experiência que você nunca teve, que você nunca imagina. Então abra os seus olhos, porque talvez Deus esteja se revelando a você e você está esperando somente da mesma maneira, mas talvez Deus está fazendo algo novo. E o profeta Isaías já profetizou isso: eis que faço nova todas as coisas. Nós somos amados por Deus. Através desse amor Ele tem nos fortalecido. Através desse amor Ele tem nos fortificado. Quem poderia imaginar que no meio de um sofrimento,
de Cristo ali naquela cruz, humilhado, ferido, injustiçado. Quem poderia imaginar que ali estaria a redenção da humanidade? Quem poderia imaginar que nessa circunstância que você está vivendo é do meio dela que vai ser o livramento? Deixa eu te dizer, existem vitórias que nem parecem vitórias. Pode olhar para a cruz. Ali parece que era derrota, mas de fato ali estava a vitória. Eu não faço coro ao sofrimento, eu não sou um profeta do caos. Pelo contrário, eu faço coro à superação desse sofrimento. Eu faço coro à redenção. É por isso que eu estou aqui, para te animar a acreditar com todas as suas forças. Ainda que as suas forças sejam pequenas, a fonte da sua força está à sua disposição. A mesma voz que falou com Elias há tanto tempo atrás, a mesma voz que está falando com você hoje. Não se entrega, não desista, não se rende a essa situação. Pelo contrário, levanta e come, porque o caminho é longo, porque existem muitas coisas para serem vividas, existe muita gente para serem levantadas, existem muitas obras para serem edificadas. Olha, o caminho que Deus está te chamando para ir não é o mesmo que você trilhou até agora, é um novo caminho. Ainda que tenha adversidades, ainda que tenha problemas, a certeza que temos, Ele está comigo. É quando você pensa que você chegou no fim, mas o Senhor te diz: esse não é o fim, esse é apenas o começo. Deus tem algo novo para aqueles que se entregam a Ele, e essa é a minha oração. Que possamos orar de maneira aonde vamos nos render ao propósito de Deus. Se renda ao Senhor, seja fácil para Deus. Se renda ao propósito de Deus para a sua vida. A pergunta continua sendo a mesma: o que você está fazendo aqui, Elias? A minha oração é que possamos responder essa pergunta saindo desse lugar e indo para o lugar do propósito. O que você precisa para seguir esse caminho, Ele te dá. Levanta e come. O alimento está preparado. Tudo já está pronto, mas vai para o caminho que o Senhor preparou para você. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê ânimo para que possamos viver tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Um grande abraço, fica na paz.